Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa, mais um episódio trabalhando na nossa 11ª história. Se você não viu como ela começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E hoje a gente segue desenvolvendo a apresentação, do nosso autômato e do seu dono, que a gente decidiu na semana passada que ele iria ter um papel um pouquinho mais relevante do que eu tinha planejado no início da história. É o Vorg Alfad, ele já tem até um nome. E ele vai ter a função de basicamente abandonar o nosso autômato no meio da curva do sul, e é onde ele vai ficar esperando para poder ser encontrado pelos personagens que a gente já apresentou no início da história. A gente fechou o episódio passado no momento da cena em que o personagem dava uma reviravolta na questão das informações que ele estava passando para o leitor. Então, em princípio, ele estava em fuga da sua terra natal, ele era um governante dessa terra, e ali houve um levante, houve uma revolta, alguma coisa desse sentido, e ele foi obrigado a fugir. E ele fugiu com seus pertences apressadamente, e junto com seus pertences ele também estava levando uma carga de objetos de arte, de livros, esculturas e coisas nesse sentido, para o Taliesin, que é um personagem que já apareceu na história A Primeira Canção da Primavera. Eu vou deixar o link para ela aqui embaixo também. E o dilema que eu pensei no episódio passado é que o carro que ele está viajando está muito pesado e ele está sendo perseguido, e a solução que ele tem ali de imediato é se livrar de parte da carga ou de um dos vagões que ele está levando. E como ele vai ter que levar essa carga para o Taliesin, ele vai ser obrigado a se livrar dos próprios pertences, e no meio desses pertences existe o velho autômato. Então esse é o lugar onde a gente deixou a cena. Então a gente tem aqui o momento em que ele está revelando para o intendente dele que na verdade ele está indo cumprir essa missão, ele está indo para aquela cidade onde tem a ponte suspensa justamente para encontrar com o Taliesin. E agora a gente entra no momento dramático da cena, que é onde ele vai ser obrigado a se desfazer das próprias coisas para realizar a missão dele. Então vamos escrever um pouquinho para a gente sentir como é que vai ser o tom desse momento da cena. Bom, elaborei aqui um momento de reflexão do personagem, mais para poder situar o leitor mesmo no dilema interno dele, E eu também fiquei no episódio passado de definir um pouquinho os traços de personalidade do Alfad, e acabei não fazendo isso. Então eu resolvi incluir nesse trechinho aqui. E é importante também para frisar para o leitor qual é de fato a missão, de onde ele está vindo e para onde ele está indo, o que ele quer realmente, porque pode ser que não tenha ficado muito claro na situação inicial da cena. Então eu terminei o episódio passado assim: não estamos apenas fugindo de nosso povo sedento por sangue, estamos levando tudo que restou de nosso lar para Taliesin. E aí eu prossegui. O regente deposto não conseguiu decifrar o olhar de seu intendente. Aqui eu preciso chamá-lo assim, de regente deposto, lá em cima, quando eu comecei a apresentação, para poder o leitor saber que é dele que eu estou falando, e isso vai ajudar a cristalizar a posição do personagem dentro da história. Talvez ele não estivesse familiarizado com demonstrações de fraquezas e obediência de sua parte. Então isso é uma amostra do passado dele, de como ele foi sempre um rei muito altivo, um governante arrogante e tudo mais. Talvez estivesse intrigado pelo interesse de Taliesin nas obras de arte e relíquias de... E aí aqui eu preciso resolver como se chama a terra de onde ele saiu, Isso não precisa ser agora. Alfad gostava de deduzir o que se passava no íntimo de seus subalternos, e sempre era capaz disso. Então aquela situação o incomodava. Naquele momento tão delicado, precisava ter certeza da lealdade das pessoas que levava consigo. Fosse como fosse, haveria tempo para refletir sobre isso quando chegasse em... Também é o nome da nossa cidade onde tem a ponte suspensa, o destino. Essa outra lacuna que a gente ainda precisa preencher. E ele, enfim, passasse ao mestre Artomante sua preciosa carga. Estou, como eu falei, frisando o objetivo do personagem.
Vou deixar essas duas lacunas sem preencher, não tem problema. Então, como a minha ideia é aumentar a carga de tensão dessa cena até o momento em que ele vai realmente se livrar do autômato, é legal insinuar que há uma fragilidade, uma ruptura ali nas relações, né, na normalidade das relações entre ele e os subalternos. Ele era um rei estável, né, um regente, cercado de pessoas que o serviam. Isso eu estou bolando o background dele agora. E houve essa mudança conforme ele foi deposto, ele teve que fugir às pressas, ele escolheu o intendente, o controlador das velas que eu já citei, e o condutor. Mas ele não sabe ao certo o que está se passando na cabeça dessas pessoas. Ele não está mais nessa posição estável. Ele não é mais um rei intocável, um regente intocável. Então isso a gente pode evoluir para um personagem paranoico, com mania de perseguição, isolado, ou realmente concretizar essa hipótese da traição, do motim, né? Então é legal manter essa possibilidade em aberto nesse momento da história, até para gerar um interesse por parte do leitor mesmo. A gente precisa de desarmonia, a gente precisa de discórdia, de conflito, para manter a história andando. E quanto mais disso, mais interessante ela fica. Então vamos lá. Bom, escrevi então mais uma coisinha aqui. Olhou em volta para as coisas que de fato desejava salvar. 3 baús empilhados às pressas, algumas caixas de madeira estufadas e seu velho autômato, agora encostado no fundo do vagão, seu visor apagado refletindo a luz que entrava pela janela traseira. Aqui eu vou botar o porque eu já tinha posto um seu logo antes. Então o que acontece? Eu estava pensando aqui em fazer todo o trajeto dele até o vagão onde ele estava guardando as coisas, que seria o último vagão, né? E ele iria se livrar dessa carga aí para poder salvar a carga desejada pelo Taliesin. Só que eu pensei agora que seria mais fácil que ele já começasse a cena nesse vagão. Como ele começa lá na apresentação dele observando a nuvem de poeira, né, que está sendo deixada pelo carro à vela, e tentando enxergar ali se os perseguidores estão se aproximando ou não, seria mais fácil situá-lo então já nesse vagão, que seria o último dos 3 que ele está levando. Então eu vou fazer essa modificação lá em cima antes de seguir. Bom, então fiz a modificação e ficou assim. O carro à vela traçava profundos sulcos na areia, conforme prosseguia na perigosa tarefa de atravessar a curva do sul. Algumas horas antes, Borg Alphad desistira de viajar no confortável assento instalado na cabine do condutor para monitorar a retaguarda a partir do último vagão. E assim eu já dou uma enxugada nos eventos aqui dessa cena. Eu acho que existe uma outra menção à localização dele aqui em algum lugar. Aqui, ó, temos 3 vagões acoplados, os 3 abarrotados. Então vou fazer uma pequena modificação aqui. Antes deste, temos 2 outros vagões acoplados, todos abarrotados. Então acho que agora resolveu. Ainda especifiquei um pouco mais aqui, né, encostado no fundo daquele último vagão, para deixar ainda mais claro para o leitor, né? Vamos lá.
Bom, então resolvida aquela questão, né, da localização dos protagonistas e de onde estaria a carga que ele iria dispensar, né, eu trabalhei um pouquinho aqui no crescimento da tensão até o momento em que eu vou chegar numa situação limite em que ele vai ter que tomar decisões rápidas, e nessa é que o autômato vai ser abandonado, né? Então tá assim. Senhor chamou o intendente hesitante. O que foi? Retornou o regente deposto, abandonando aquele breve instante de distração. O que pretende fazer? Não temos muito tempo até que... Sim, eu já sei. Precisamos nos aliviar de algum peso, murmurou Alfade, aproximando-se de um dos baús. Abra a porta lateral. Os olhos do intendente piscaram, mais incrédulos do que nunca. Aí aqui eu acho que eu vou especificar do vagão, mesmo arriscando ter alguma repetição por perto, né? Mas é só para deixar mais claro, né? Os olhos do intendente piscaram, mais incrédulos do que nunca. Aqui tem um ponto aqui que eu posso eventualmente enfatizar, que é a importância da carga do próprio Alfade, né? Em comparação com as coisas que, entre aspas, são sem valor, que ele estaria levando para o Taliesin. Não ouviu o que eu disse? Insistiu Alfade, erguendo a pesada tampa de madeira. O intendente puxou a placa de metal de uma só vez, fazendo com que a luz do sol os cegasse por um instante. O chão arenoso corria ruidosamente logo ao lado, como uma violenta corredeira alaranjada. Alfade retirou do baú alguns pedaços de papel, dobrou-os sofregamente e guardou sob a camisa. Certamente vasculharão essa carga. Existem coisas aqui que não podem ser vistas por ninguém mais. Beleza, então isso aqui é uma questão que eu estou relembrando o leitor, né, do perigo dos inimigos, dos perseguidores dele se apropriarem de informações para justificar que ele apague a memória do autômato na hora de abandoná-lo, né? Aqui, como ele vai se livrar de toda a carga, inclusive do autômato, eu quero deixar alguma coisinha com ele para usar em uma história futura, né? Eu ainda não sei o que está escrito nesse papel, mas a gente deixa que ele fique com alguma coisinha. Mais um cadinho da ação aqui. Certamente vasculharão essa carga. Existem coisas aqui que não podem ser vistas por ninguém mais. Se nos alcançarem, o desfecho será ainda pior, observou o intendente enquanto arriscava pôr a cabeça para fora do vagão. Então aqui eu sei que eu estou me estendendo um pouquinho mais do que eu planejava, mas eu estou me divertindo com o conflito ali, com o aumento da tensão entre os dois. Desde o começo dessa apresentação, quando eu vi que poderia haver a possibilidade de uma traição, ou pelo menos o Alfade poderia desenvolver uma paranoia ali, um medo de ser traído, né, um medo de um motim. Então eu resolvi explorar isso, eu estou achando divertido fazer. Vamos ver até onde eu chego. Então, se nos alcançarem, o desfecho será ainda pior, observou o intendente enquanto arriscava pôr a cabeça para fora do vagão. Não importa, não posso deixar que encontrem, a gente deixa em aberto, como eu tinha falado. Acho que vi alguma coisa lá atrás, precisamos ganhar velocidade. Isso, né, eu botei o intendente para observar para fora do vagão para poder ter essa visão privilegiada, né? Isso aumenta o senso de urgência.
O homem deixou a porta e apoderou-se de uma das caixas. Espere, ordenou Alfade, avançando em direção ao intendente. Por alguns segundos não estavam frente a frente um regente e seu subalterno, e sim dois homens desesperados, ignorando completamente seus ensinamentos e estudos em estratégias e gerenciamento de crises. Então, esse é o clímax da cena, como eu falei, a cena precisa fazer uma curva, e esse aqui é o ponto alto onde os personagens esquecem os papéis, entre aspas, que eles interpretavam naquela sociedade que ruiu, que é aquele sistema todo que acabou. E aqui é o primeiro sinal de que o Alfade já não é mais aquela figura poderosa e inquestionável que ele costumava ser, Que agora as próprias pessoas que ele considerava de confiança e que ele está levando com ele já tem o risco de traí-lo, ou assim ele está pensando, movido ali por uma insegurança e tudo mais. O intendente grunhiu ao rodar o corpo, colocando o regente deposto de costas para a porta. Então aqui no clímax, quando eles têm esse embate, eu fiz questão de colocá-los em posição de igualdade, para logo em seguida relembrar os títulos, de ambos, para poder realmente enfatizar mais esse contraste, o que eles foram e o que eles estão deixando de ser. Com o movimento, porém, a caixa deslizou para baixo, arrebentando-se no assoalho. Então eu estou usando isso para pontuar esse momento e fazer essa quebra, e fazer com que os dois voltem a si, Alfade estava certo de que seu intendente tinha a intenção de empurrá-lo para fora, ou aquele foi um gesto impensado, movido por puro desespero. Então eu estou achando divertido explorar esse conflito deles, Eu levei a coisa para uma situação próxima da agressão física ou da tentativa do intendente de eliminar o seu regente. Já era para eu estar lidando com um autômato, mas, enfim. Exercício de escrita é assim, a gente planeja até certo ponto e vai aproveitando o que for rendendo mais, Bom, então agora como nós temos um impasse, eu vou dar um jeitinho de resolver esse impasse. Como o medo fundamental aqui do Alfade, o ponto de conflito dos dois é que parte da carga seja encontrada pelos perseguidores e ele não deseja isso, então eu vou ter que fazer acontecer aqui alguma coisa que vá neutralizar esse medo, vai colocá-los de novo no mesmo lado. E o que poderia ser, Então, se ele deixar a carga para trás, ela inevitavelmente vai ser encontrada, ou algum fragmento dela. Ele não quer correr esse risco, mas a gente tem que lembrar que eles estão viajando por um terreno labiríntico, composto por canyons e paredes de pedra e tudo mais. Então a gente pode fazer surgir aqui ao lado do carro um precipício. E aí ele vai ter a ideia, vamos jogar tudo aqui no precipício que nada vai ser encontrado, Vamos lá. Bom, então agora, depois que passou o clímax da cena, eu fiz um movimento contrário, e fiz um gesto de conciliação, porque eu quero manter ainda em aberto se realmente o intendente é uma figura traidora, ele está pretendendo fazer um motim ou se rebelar contra o regente, ou se ele realmente só está desesperado ali sem pesar muito bem os seus movimentos. Eu vou deixar isso em aberto, que eu acho interessante. Então eu continuei assim. Novamente, não houve tempo para pensar naquilo, nessa questão que eu acabei de falar. O carro guinou bruscamente para a esquerda, fazendo com que ambos buscassem apoio na parede oposta à porta. O intendente enganchou os dedos em um adorno próximo ao teto, enquanto Alfade escorregou para trás novamente. Antes de cair, sentiu o firme aperto da mão de seu subalterno em seu pulso. Eu vou tirar o do seu aqui e vou botar do, para não ficar dois seu em seguida. Olhou para trás e, além da porta, viu que o veículo contornava um profundo e escuro precipício. Pronto, então a gente passou pela ruptura máxima, pela ameaça de ruptura total entre os dois, e agora existe um ponto de conciliação. Eles vão descarregar toda a bagagem pessoal do regente nesse precipício.
Então escrevi aqui o último trechinho, ficou assim. Bem, essa é a nossa chance, disse o intendente, os dentes cerrados pelo esforço de puxar Alphade de volta. Tão logo o carro se estabilizou novamente, os dois empurraram pela abertura o baú que havia acabado de ser vasculhado. O nobre ainda permitiu-se o luxo de desperdiçar alguns segundos observando aquela parte de sua carga girar sobre si própria, cada vez mais longe. Aí aqui, eu acho que eu vou aproveitar o fato de terem coisas espalhadas pelo chão, né, devido à quebra daquela caixa, né, para fazer com que isso tenha provocado o escorregão do Alphade, né. Isso é só um detalhe para a gente amarrar um pouquinho melhor os acontecimentos, né. Enquanto Alphade escorregou em um pedaço da caixa que se partira e tombou para trás novamente. Pronto. Não está escrito da melhor forma não, mas para o primeiro tratamento tá bom. Beleza, aí eu segui assim. Precisamos nos livrar de tudo, enquanto ainda temos chance, disse ele dirigindo-se para o próximo baú, né? Rapidamente os outros baús e caixas mergulharam no fundo sombrio do penhasco. Ao tocar por cima da camisa os papéis que salvara, Alphade olhou ao redor e encontrou novamente o rosto apagado de seu velho autômato. Então aqui eu faço alusão à única carga que ele conseguiu salvar, né, que são esses papéis dobrados. Eu posso aproveitar isso mais adiante, como eu tinha falado, e a gente voltou a cena para os trilhos, né? Agora a gente tem o dilema principal. O que ele vai fazer com esse autômato, né? Ele vai realmente jogá-lo no penhasco, o penhasco vai passar, ele não vai ter mais essa chance, ele vai tentar apagar a memória do autômato, e por isso que ele é encontrado apenas com fragmentos de memória, né, pelo velho ator e o auxiliar. A gente vai decidir todas essas coisas no episódio que vem. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E se você gosta de world building, de construção de mundos, tem também a playlist do nosso novo projeto Universo Planos e Fugas. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!